Sabe quando a gente manda uma mensagem no celular ou abre um serviço de streaming para ver um filme? O que será que faz tudo isso funcionar assim, na hora? Pois é, por trás de quase tudo que a gente faz no mundo digital hoje, tem uma espécie de linguagem secreta. O nome dela é programação. E olha, entender o básico sobre ela está se tornando cada vez mais importante para todo mundo. Então, vamos juntos desvendar um pouco desse universo. Para começar, uma boa forma de pensar sobre isso é imaginar a programação como a arquitetura invisível do nosso mundo. É isso mesmo. Cada app, cada site, cada jogo que a gente usa, tudo isso foi construído, sabe? Como se fosse tijolinho por tijolinho digital, tudo feito com código. É basicamente a ponte que transforma uma ideia em algo que a gente pode usar no mundo virtual. Essa frase aí é bem forte, né? Se a gente parar pra pensar. Um mundo sem essas coisas parece até de outro planeta. A nossa forma de se comunicar, de se divertir, até de trabalhar, tudo, mas tudo mesmo depende de um monte de linhas de código que estão rodando por trás. E o impacto disso vai muito além do conforto do dia a dia, sabe? A programação, por exemplo, automatiza aquelas tarefas chatas, repetitivas, o que deixa as empresas muito mais eficientes. Ela também é a ferramenta que dá vida a ideias super criativas. E mais, ela nos ensina a pensar de um jeito mais lógico, mais estruturado. E claro, nem se fala, abre um leque de oportunidades gigantesco no mercado de trabalho. Ok, beleza. A gente já viu que é importante. Mas, afinal de contas, o que é programar? O que significa isso na prática? Bom, de um jeito bem simples, é como se fosse uma conversa com o computador. É a arte de dar instruções. E essas instruções têm que ser muito, mas muito claras e lógicas, para que ele faça exatamente o que a gente quer. E a ferramenta principal para dar essas instruções tem um nome, é o algoritmo. A melhor forma de pensar no algoritmo é imaginar uma receita de bolo. É isso, é uma sequência de passos, um depois do outro, que o computador precisa seguir à risca para chegar num resultado. É, de verdade, a base de tudo na programação. E para a gente entender isso de vez na prática, vamos usar um exemplo do nosso dia a dia. Fazer café. Para a gente é algo super intuitivo, né? A gente nem pensa muito. Mas e para um computador? Para ele, cada mísero passinho precisa ser dito de forma explícita. A ordem das coisas e a precisão são tudo. Não dá para pular nada. Dá uma olhada nesses passos aqui. Todas as instruções para fazer o café estão aí, né? Esquentar a água, colocar o pó, tá tudo ali. Só que tá tudo fora de ordem. Se um computador tentasse seguir isso, o resultado ia ser, nossa, uma bagunça total. Com certeza não ia sair café daí. Agora sim. Aqui a gente tem a sequência certinha. Passo 1, passo 2, cada coisa no seu lugar, na ordem lógica. É exatamente esse nível de detalhe, de precisão, que um computador precisa para entender o que fazer. A lógica nada mais é do que botar ordem no pensamento. E é isso que um algoritmo faz para uma máquina. E isso tudo nos leva a uma característica fundamental dos computadores. Eles são literais, extremamente literais. Eles não entendem contexto, não pegam uma ironia, uma intenção, nada disso. Eles fazem exatamente o que a gente manda. E isso, como a gente vai ver agora, pode gerar umas situações bem engraçadas. Olha só essa história. É uma piada bem clássica no mundo da programação, mas que ilustra isso perfeitamente. A instrução parece bem clara para qualquer pessoa, né? Mas vamos ver como uma mente que funciona como um computador interpretaria isso. Ele voltou para casa com 6 litros de leite. Imagina a cena. A esposa dele, obviamente, ficou sem entender nada e perguntou: por que você comprou tanto leite? E a resposta dele, simples e direta: porque eles tinham ovos. Entendeu a lógica? A máquina, ou no caso o marido, seguiu as regras ao pé da letra. A condição era: se tiverem ovos. Tinha? Sim. Então a ação era: traga 6. 6 do quê? Do item original que ele foi buscar. Leite. É um exemplo perfeito de como a precisão na linguagem é absolutamente tudo na programação. Ok, essa história do leite é ótima. Mas agora vamos dar um salto no tempo para ver como essa lógica toda evoluiu. A programação tem uma história bem longa, sabe? Foi um caminho bem grande desde os primeiros códigos, que eram super complicados, até as linguagens muito mais amigáveis que a gente tem hoje. E que jornada, hein? Começa lá atrás, em 1843, com a Ada Lovelace, considerada a primeira programadora da história, criando o primeiro algoritmo no papel. Depois a gente avança para 1957, com o Fortran. Aí vem o C, lá em 72, que é tipo o latim da programação, a base para muita coisa que veio depois. E chegamos mais perto de hoje com o Python e o JavaScript, que dominam o cenário e tornaram a programação algo muito mais acessível.
Beleza, mas e quem são as pessoas que escrevem esses códigos todos? É importante saber que programação não é uma coisa única. Existem vários tipos de especialistas, cada um focado em construir uma parte diferente desse nosso universo digital. Pensa assim, tem gente que cuida do botão que a gente clica, e tem gente que cuida do servidor lá longe que faz tudo funcionar. Olha só essa divisão. Temos o pessoal de front-end, que são os artistas do código. Eles cuidam de tudo que a gente vê e interage na tela. Depois tem o pessoal de back-end, que trabalha nos bastidores, sabe? Cuidando do servidor, do banco de dados, da casa de máquinas, da coisa toda. Tem a galera de mobile, que cria os apps para o nosso celular. Os de games, que constroem aqueles mundos virtuais incríveis. E, claro, a turma de inteligência artificial. Cada um na sua área, com suas ferramentas. E se a gente olhar para o futuro? O que será que vem por aí? Bom, uma coisa é certa: a tecnologia não para de transformar o mercado de trabalho. A todo momento surgem novas profissões e, com elas, a necessidade de novas habilidades. E esses dados aqui do Fórum Econômico Mundial mostram isso preto no branco. De um lado, os empregos que mais crescem são aqueles ligados à tecnologia. Do outro, os que mais diminuem são aqueles de tarefas mais repetitivas que podem ser automatizadas, como digitação ou caixa de banco. A tendência é bem clara, né? Aí vem a pergunta de $1 milhão. Que habilidades vão ser as mais importantes nesse futuro? E a resposta pode surpreender, porque não são só as habilidades técnicas. Olha só, o pensamento analítico está lá no topo, mas logo depois vem coisas como resiliência, agilidade, liderança, ou seja, habilidades super-humanas, que na verdade complementam a tecnologia. E falando em inteligência artificial, a ideia de que ela vai substituir todo mundo, talvez não seja bem assim. Na programação, a IA está virando uma espécie de copiloto. Ela ajuda a gerar código, a encontrar erros, a otimizar processos. Basicamente, ela faz o trabalho mais braçal, liberando tempo para que as pessoas possam focar no que é mais importante, a estratégia e a criatividade. Mas atenção! Esse é um ponto importantíssimo. Essas ferramentas de IA são assistentes fantásticos, mas elas não são perfeitas. O código que uma IA gera pode ter erros, pode ter falha de segurança. Por isso, a supervisão de um profissional, a experiência humana e o pensamento crítico, isso continua sendo insubstituível. Então, para a gente amarrar tudo isso, aprender sobre programação hoje em dia não é mais uma coisa só para quem quer ser programador profissional. É muito mais sobre aprender a pensar de um jeito diferente, mais estruturado. É sobre ganhar uma ferramenta poderosa para resolver problemas. No fim das contas, é uma forma de se preparar para o futuro. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se as máquinas estão ficando cada vez melhores em escrever o código, qual vai ser o nosso principal papel nisso tudo? Talvez o futuro da tecnologia não seja sobre quem consegue escrever código mais rápido, mas sim sobre quem consegue fazer as perguntas mais inteligentes e ter as ideias mais criativas. Fica aí a reflexão.